Nós vamos retomar aqui o assunto que nós estamos tratando, ou pelo menos tentando, desde quinta-feira. O tema geral, conquistando as promessas de Deus, e ficou sob minha responsabilidade falar com base na promessa que Deus fez a Abraão, procurando destacar o plano de Deus a curto, médio e longo prazo, no que diz respeito à queda, isto é, parte da doutrina sobre o pecado, posteriormente a redenção, que é parte da doutrina da salvação, e finalmente, que é o que nós começamos ontem à tarde, eclesiologia, que aí abordamos as promessas de Deus a Abraão, com um viés aplicando aí as promessas destinadas também de Deus à igreja. Se você se lembra, e eu espero em Deus que sim, nós no dia de ontem, na parte da tarde, nós abordamos aqui sobre aspectos fundamentais sobre a igreja. Por exemplo, eu encerrei falando de que até Abraão, Deus, ele não tinha um povo específico na terra. Então, não se sabia objetivamente falando, subjetivamente é uma outra questão, mas objetivamente falando, visivelmente falando, não havia um povo em quem as outras nações pudessem olhar e dizer: aquele é o povo de Deus. A partir de Abraão, Deus então estabelece, isso é resposta de oração, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. A partir de Abraão, Deus estabelece um povo por meio do qual ele vai estabelecer um plano, ou continuar executando o seu plano, e agora servindo-se desse povo para, primeiro, limitar o que é dele e o que não é dele. Até porque, na própria promessa que Deus faz a Abraão, vocês devem se lembrar que eu destaquei isso, de que Deus diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus está literalmente dizendo que Israel seria o seu ponto de referência na terra. Agora, é preciso que nós também nos lembremos que nessa promessa que Deus faz a Abraão, nós precisamos destacar a queda, a redenção e o plano para a igreja. A queda na incapacidade de Abraão de buscar a Deus, quando é Deus quem dá o primeiro passo. Eu estou apenas lhes lembrando de onde nós paramos ontem. Depois, nós observamos e identificamos a redenção no interesse de Deus, não em abençoar somente Abraão, mas em alcançar todas as nações da terra. Uma vez que o pecado afetou não só a Adão, mas afetou a toda a raça humana. E aqui é algo a ser destacado, que eu ainda não destaquei durante esses dias, que é o que a teologia chama de pecado original. O pecado original, ele geralmente é mal interpretado, porque se confunde a ideia de original como sendo o primeiro pecado. Não. O pecado original traz a ideia de que no pecado de Adão, todos nós herdamos este pecado, esta natureza. É um perigo muito considerável negarmos esta doutrina, porque Paulo, ele mesmo afirma em Romanos que por causa do pecado de um só homem, toda a raça humana, ela foi afetada, assim como pela obra de um só homem, que é Cristo, nós também somos livres do pecado. Então, esse é o pecado original, que na desobediência do primeiro casal, afeta-se então toda a raça humana. Então,
a redenção nesta promessa que Deus faz a Abraão, ela é identificada no interesse de Deus em salvar homens e mulheres de todas as nações. E vocês devem se lembrar que a ideia da igreja, que na teologia sistemática nós chamamos de eclesiologia, encontramos esta ideia na expressão e na ordem imperativa de Deus a Abraão: saia daí, venha para cá, porque aqui eu te prepararei para um propósito maior. E é exatamente isto que quer dizer a palavra igreja, eclésia, isto é, chamados para fora, tirados do mundo, trazidos para perto de Deus, preparados por Ele e reenviados ao mundo para implantar os princípios do seu reino lá, onde um dia vivemos como pecadores, mas agora somos enviados como representantes do céu na terra. Então, é basicamente isso. Agora, é preciso que nós nos lembremos, para nós avançarmos um pouco aqui, é preciso que nós nos lembremos aquilo que também na teologia é chamado de revelação processual, que é aquilo que Deus vai revelando à medida que o tempo vai passando. Deus não revela tudo de uma só vez, até porque o homem não suportaria. Então é revelação processual, porque Deus vai dando indícios, Deus vai antecipando coisas que serão realizadas na sua totalidade em um determinado tempo da história. Então, a doutrina a respeito da igreja é uma dessas doutrinas que ocorrem na Bíblia como revelação processual, em que Deus, ele vai desenvolvendo a ideia, apresentando a ideia, quando então esta ideia é consumada de forma plena na igreja. Aqui é necessário uma pergunta central. Eu chamo esta pergunta de uma pergunta central, porque aqui se divide muitas opiniões, porque, afinal de contas, a igreja é ou não é o novo Israel de Deus? Essa é uma questão central também. Afinal de contas, a igreja é a continuidade. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. A igreja é a continuidade de Israel ou há uma descontinuidade? Isto é central, porque às vezes nós falamos a igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é a continuidade de Israel. Afinal de contas, a igreja é isso ou a igreja não é isso? Eu lhes respondo dizendo sim e não. Como assim sim e não? Depende, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, você pode estar olhando para o mesmo lugar que eu, no entanto, o seu ponto de vista é diferente, porque você está olhando de um outro lugar, diferente do meu. Então, quando você faz essa pergunta, a igreja é a continuidade de Israel? A igreja é ou não é o novo Israel de Deus? Você precisa fazer duas perguntas aqui. A primeira é, do ponto de vista de Deus ou do ponto de vista do homem? Se for do ponto de vista do homem, você chega à conclusão de que a igreja, ela não é a continuidade de Israel. Porque, afinal de contas, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Então, essencialmente falando, Israel continua sendo Israel. Deus, quando olha para Israel, ele olha para Israel. Deus, quando olha para a igreja, não chama a igreja de Israel, chama a igreja de igreja. Então, essencialmente falando, a igreja não é o novo Israel de Deus. Agora, no plano, e aí do ponto de vista de Deus, no plano eterno de Deus, a igreja, ela entra no trabalho de Israel. É aquilo que Paulo ele trata de forma muito clara em Romanos, quando ele fala que Deus tirou Israel e enxertou os gentios.
Ou seja, na incredulidade dos judeus, nós fomos agora inseridos. Uma vez que os judeus rejeitaram, nós então fomos inseridos. E aí devemos desconstruir a ideia equivocada de pregadores desavisados e triunfalistas, que pegam aquele texto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E aí na euforia, não do pentecostalismo clássico, mas da loucura de alguns, ele diz, Deus vai tirar quem está em primeiro, colocar no último da fila, e vai te pegar do último da fila, e te colocar em primeiro dela, e quem crê, o povo, eu creio. E Deus diz, não tem nada a ver isso, porque quando Jesus fala, os últimos serão os primeiros, e os primeiros virão a ser os últimos, Jesus não está falando de honra humana, Jesus está falando de Israel e os gentios. Quem eram os primeiros da fila? Os judeus. Quem eram os últimos? Nós, os gentios. Mas como eles rejeitaram, eles que eram os primeiros passaram a ser os últimos da fila, e nós que éramos os últimos da fila agora fomos colocados em primeiro lugar da fila. Então é preciso que coloquemos essas coisas em seus devidos lugares. Claro que você, e eu espero que sim, você deve se lembrar que ontem eu tive um cuidado especial aqui em destacar e enfatizar que a promessa que nós chamamos de promessa de Deus a Abraão, ela não é uma promessa dissociada da promessa que Deus fez a Adão e Eva. Pelo contrário, sendo Deus eterno, esta promessa é uma só. É que ao submetê-la ao espaço e ao tempo que é a história, então existem as fases do cumprimento deste plano. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, quando Deus dá a ordem também para que Abraão saísse da sua terra, da casa do seu pai, o que é esta promessa? Esta promessa nada mais é do que o avanço da promessa anterior a Adão e Eva. Enquanto que a igreja, sendo o meio pelo qual Deus amplia o seu alcance por escolha própria, é claro, porque Deus não depende de nós para a execução do seu plano. No entanto, Ele, por amor, não só nos escolheu, mas nos inseriu em seu plano, não porque dependa de nós, mas porque, por seu amor, Ele nos insere neste plano. Ou seja, a promessa que Deus faz a Abraão é o avanço da promessa que Ele havia feito a Adão e Eva. E a igreja é o avanço da promessa que Deus havia feito a Abraão. Agora, é preciso dividirmos as partes para nós avançarmos um pouco mais. Quais são as partes envolvidas nesta promessa? São duas. Primeira, Deus. Segunda, Abraão. Então, essas são as partes envolvidas da promessa. Deus promete, Abraão recebe a promessa. Agora, quais são os benefícios desta promessa? E eu gostaria da sua participação. Diga bem forte assim: o favor de Deus. Isso é mais ou menos forte, melhor um pouquinho. Agora diga: as bênçãos de Deus. Digam assim: bênçãos temporais e bênçãos eternas. A promessa de Deus de que Israel seria seu povo e ele seria o seu Deus, e o seu povo seria uma bênção para as nações. Então isso aqui divide e define muito bem o caráter desta promessa. Dentre tudo isso aqui, favor de Deus, as bênçãos de Deus, e aí eu destaco o que de fato é a igreja, porque dentro dessas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, encontra-se dois tipos de bênçãos. A primeira, a bênção temporal, que diz respeito às coisas desta vida, as coisas que dizem respeito
à nossa vida diária, à nossa vida prática, ao nosso dia a dia. Bênçãos temporais. Agora, é importante destacarmos que estas bênçãos temporais, elas são antecipações das bênçãos eternas. Isso fica muito claro quando você não só lê, mas quando você estuda efetivamente a carta aos Hebreus. O que é a carta aos Hebreus? Senão a tentativa do seu escritor em destacar, em exaltar o fato de que a nova aliança é superior à antiga aliança. Ele destina essa carta, como o nome sugere, aos irmãos cristãos, judeus, hebreus, que estão dispersos e que de alguma forma são tentados a voltarem à prática da antiga aliança, a se apegarem, por exemplo, a rituais, a se apegarem a amuletos, a se apegarem a coisas físicas, materiais. Considerando isso, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve dizendo: vocês estão em outra, vocês avançaram, vocês estão numa nova aliança, e esta aliança é superior à antiga. Vocês não precisam voltar, vocês já avançaram. Tanto que ele vai dizendo: Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas. E aí, um dado momento, no capítulo 4, ele traz uma lição extraordinária, demonstrando a grande diferença, e eu acho isso maravilhoso, a grande diferença entre o aspecto da nova aliança com a antiga aliança. Ele diz assim: Josué, o sucessor de Moisés, ele foi capaz de introduzir o povo no descanso. Olha o que ele diz: Josué introduziu o povo no descanso. Mas mesmo o povo entrando no descanso, eles não tiveram descanso no coração, mas eles desejavam não o descanso apenas externo, mas o descanso interno. E aí ele diz assim: mas Jesus é diferente. Ele, antes de levar vocês ao descanso eterno, ele já plantou dentro de vocês o descanso na alma. Ou seja, ele está dizendo: vocês podem estar na guerra que for, na batalha que for, e aí às vezes nem você entende, porque é um mundo caindo sobre você, e uma alegria que brota na alma, e você diz: não sei nem de onde vem, mas eu estou tendo vontade de cantar, de exaltar e até falar em línguas estranhas. O que é isso? É a promessa que já se cumpriu na nova aliança. Quem já recebeu esta bênção do descanso na alma, adore ao Senhor nesta tarde. Agora é claro que a quem muito é dado, muito será. Agora diminuiu por quê? Vai lá. A quem muito é dado, muito será. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais pesado? Ter vivido na lei ou viver na graça? Alguém dirá: na lei era mais pesado. Pois eu digo que não. Porque Jesus falou assim: olha, aliás, para ser considerado adúltero na antiga aliança, tinha que ser pego no ato do adultério. Aí Jesus vem e diz assim: se olhar e desejar, já era. Não precisa consumar. Olhou, desejou. Eu sabia que ia diminuir. Porque essa nova aliança, ela não é externa apenas, ela é interna. E não olhe para o lado agora para disfarçar.
E ainda desfaz de forma espiritual. Que coisa maravilhosa, meu. Não, olha para cá. Tem nada de maravilhoso. E nessa nova aliança, ainda existe um outro peso, que é o peso da revelação da verdadeira ou falsa religiosidade. Porque lembra de Moisés, que esteve na presença do Senhor, e quando ele saiu de lá, a glória era tão extraordinária no seu rosto. Voltando lá, tá? Esquece o que Paulo escreveu por enquanto. E aí ele vem e faz o quê? É muita glória. Aí ele coloca o véuzinho. E ele vai andando com o véu. E quem olha o véu diz assim: rapaz, esse aí é demais. Eu não sou digno nem de olhar para o rosto dele. Mas por quê? É muita glória. E Moisés morreu com o povo pensando que era muita glória. Aí Paulo, lá na frente, vem e diz assim: sabe por que Moisés colocou o véuzinho? Não é porque a glória ia crescendo, é porque a glória ia diminuindo. E ele não queria que vissem que o que ele tinha recebido tinha passado. E o que Paulo está dizendo é: sabe por que passou? Porque a antiga aliança é decrescente, mas a nova é crescente, porque ela é interna, ela vai aumentando. É por isso que Paulo diz: o homem exterior, ele pode até se corromper, todavia o interior se renova a cada manhã, de glória em glória. Quem deseja que essa glória aumente ainda mais em você, adora Ele nessa tarde. Então nós estamos nessa nova aliança, e a igreja é responsável pela antecipação do que será na eternidade. A igreja, ela experimenta as bênçãos terrenas, mas não olhando para elas. Ela experimenta as bênçãos terrenas olhando para cima, dizendo: isso aqui é bom, mas é apenas indício do que ainda virá. Deus me providenciou isso, mas isso é passageiro. Isso aqui é apenas para eu ir antecipando a certeza de que na eternidade eu não terei falta de nada. Então a igreja, ela é aquilo que a teologia chama de o já e o ainda não. A igreja já vai experimentando antecipadamente o que ela experimentará na totalidade, na eternidade. É por isso que eu sempre insisto. Tem gente que se apega a milagre, por exemplo. Pastor, mas milagre é bom. É bom. Mas imagine comigo. É como disse um sábio: você aponta o dedo para cima, o tolo olha para o dedo, o sábio olha para o céu. O que é milagre? Milagre não é para você se apegar a ele. Milagre é a antecipação de coisas eternas. Quando Jesus cura um cego, ele não está dizendo: isso aqui é o fim. Não, isso aqui é só uma antecipação, para vocês saberem que lá na eternidade ninguém será imperfeito. Oh, glória a Deus. Quem está debaixo desta promessa maravilhosa? Mas qual é, para eu adiantar, qual é a condição? A condição é a fé. Diga fé. Não, diga mais forte, diga fé. Agora, eu tenho que dizer isso aqui. Paulo diz: a salvação é pelas obras, sim ou não? Sim. Eu vi alguém, aí escapou. E ainda disfarça olhando para cá e falando: eu entendi um. Vai lá de novo. A salvação é pelas obras? Não. A salvação é pela graça.
mediante a, e isso não vem, é dom. Ô meu irmão, espera lá. A salvação é por meio do que eu faço? É por meio da graça. Para eu alcançar a graça, eu preciso ter o quê? Fé. E ele diz, e esta não vem? Então vai lá, a graça vem de quem? Para eu receber, eu dependo de ter o quê? E a fé vem de quem? Então o que sobra para mim? Nada. Porque a graça vem dele, a fé vem dele, e resta o que para mim? Ajoelhar, abrir a mão e dizer, manda, que eu quero. Oh, glória a Deus. Levante uma de suas mãos ao céu, só quem quer, claro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Eu profetizo pela palavra de Deus que a sua fé durante esses dias está sendo renovada, está sendo acrescentada. O diabo não vai dividir a sua mente. Deus fortalece a sua fé nessa tarde. Agora, para quê? Quais os propósitos pelos quais Deus faz esta promessa? Quais são os propósitos? Primeiro, Deus faz esta promessa a Abraão, que é uma antecipação do seu plano para a igreja. E qual é o primeiro propósito? O primeiro propósito é, em uma geração politeísta, eu te escolhi, Abraão, para que da sua semente eu levante um povo, e este povo honre a mim de tal forma que as nações saibam que existe um único Deus. Agora, onde é que isso é possível? Na unidade do meu povo, na forma com que o meu povo lida consigo mesmo, porque sendo Deus único, e nós aprendemos aqui no primeiro dia da escola com o pastor Benhur a respeito da Trindade, que um respeita o outro, um valida o outro, e esse é o modelo deixado para a igreja, de que um não desonra o outro, um não puxa o tapete do outro, um não trabalha contra o outro. Isso é coisa do inferno. É ruim, mas é o que tem. Esse negócio de ficar trabalhando contra o outro. Meu irmão, é gente boa, mas você não está sabendo não. Não queria falar, mas a gente tem que falar a verdade. A mesma verdade, quando dita na hora errada, do jeito errado, na medida errada, e para a pessoa errada e pela pessoa errada, essa verdade que poderia libertar, ela também pode matar. Sendo Deus um, quantos povos Deus tem na terra? Um. E este povo tem que viver de tal forma que o mundo olhe e diga, é povo de Deus. Sob qual princípio? Do que Jesus falou na oração sacerdotal. Ele disse, Pai, eu quero que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, não adianta, nós vamos ter que ser unidos, porque é por meio disso que o mundo reconhecerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a igreja, ela é responsável por isso. E mais do que isso, Deus separa em Abraão um povo, a fim de que, assim como a igreja hoje, manifeste a vida de Deus. Só quem está animado ainda diga bem forte, eu fui chamado como igreja para manifestar a vida de Deus aos homens.
Lembra quando, é claro que não está de forma explícita, e vocês me conhecem, sabem da minha preocupação em não dizer o que o texto não diz, não está de forma explícita, mas no decorrer, no desenrolar da história, está de forma implícita, o fato de que Deus fez um trato com Abraão. Deus diz, Abraão, implicitamente, volto a dizer, implicitamente, Deus diz a Abraão, onde você chegar, fale de mim, porque onde eu chegar, eu vou falar de você. E não foi isso que aconteceu? Abraão viajava, chegava numa terra estranha, alguém perguntava, quem é você? Ele dizia, eu sou Abraão, servo do Deus Altíssimo. Deus se manifesta a alguém, e alguém pergunta, qual é o teu nome? Vai lá, eu sou Deus de Abraão. E ainda vem uns na rabeira, de Isaac e de Jacó. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo, fale de mim, porque onde eu chegar eu vou dar testemunho de você. Esse é o plano de Deus para a igreja. Dê testemunho de mim, e eu darei testemunho de vós. Quem deseja isso, adore ao Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você e diga para ela, vale a pena. Meu irmão, se depender do seu ânimo, ele está perdido. Diga para ele, vale a pena. Falar de Deus, testemunhar de Deus, porque Ele, por certo, dará testemunho de nós. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas abra a sua Bíblia, porque olha o outro propósito, ainda dentro desse mesmo. Segundo aos Coríntios 6:16. E aqui, meu companheiro pastor José Roberto vai ficar ainda mais claro, que a promessa foi feita no Antigo, mas o cumprimento se deu no Novo Testamento, em nós. Por incrível que pareça, em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 6 e verso 16. Vamos ler o que está escrito. 6:16. Vamos ler? Foi projetado lá, muito obrigado. Eu vou contar até 3 e todos nós lemos. 1, 2, 3. E que consenso com os ídolos, olha agora, porque vós sois, olha agora, como Deus já tinha dito, aonde? No Antigo Testamento. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para Israel, era eles. É para agora. E Deus está dizendo, eu conheço lá na frente. É para vocês em partes. Mas eu tenho uma coisa ainda maior. Vocês vão rejeitar. Mas eu estou provendo de um povo que nunca me procurou. Que não sabe nem da minha existência. Mas eu vou alcançá-los. E eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Eu habitarei com eles. Andarei no meio deles. O Rabai Querebas. É por isso que João, ele na ilha de Patmos, ele olha para ver quem falava com ele. E ele não vê Cristo primeiro, ele vê os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Claro, Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Quem são os 7 castiçais? A igreja.
E ele ainda diz: e na sua mão direita ele tem as 7 estrelas, que são os pastores da igreja. Ele anda com os pastores nas mãos, e não os pastores o têm na mão. É ele quem os tem na mão e anda no meio do seu povo, porque o povo é dele, a igreja é dele. E o que eu acho lindo é que agora ele habita em nós, porque somos templo dele, mas na eternidade ele será o nosso templo, e nós habitaremos nele para sempre. Quem está debaixo desta promessa, adora ele nessa tarde. Eu começo a encerrar. Obrigado. Mas Deus também tem o propósito de que Israel ensine as nações e a igreja. Fazei discípulos. Não perca isso aqui não. Fazei discípulos. Por meio do quê? Palavras, mas obras. Exemplo. Para você que está atento aqui, eu vou falar algo muito simples, mas extremamente atual. Porque esta é a função da igreja, antecipada na promessa feita a Abraão, de que Deus levantaria o seu povo para testemunhar as nações, e essa é a nossa função. E como é que nós testemunhamos e discipulamos o povo? Apresentando características de Cristo. O documento mais antigo da igreja cristã primitiva, naturalmente, depois da Bíblia, é o chamado Didaquê. O Didaquê tratava de questões muito práticas, básicas: oração, jejum, ceia, discipulado. E uma das finalidades do Didaquê era ensinar crentes, dos mais informados aos mais simples, a como identificar o verdadeiro do falso profeta. E a lição era a seguinte: quer saber se alguém é profeta de Deus mesmo? Não meça os milagres que ele faz. Chame-os para ir na sua casa e veja se ele come o que você oferece. Porque se ele não comer o que você oferece, ele é falso profeta. Porque alguém que diz que foi enviado por Cristo e não é capaz de cumprir um princípio básico, quando ele falou coma o que se coloque na mesa, ele não é digno de dizer que representa Cristo. Pastor, terminar assim, termina do jeito que tem que terminar. Porque a nossa função na terra é mais do que fazer milagre e viver no sobrenatural. A nossa função como igreja na terra é reproduzir os frutos que Cristo gerou em nós. Eu vou encerrar aqui. Isso aqui eu acho interessante, pastor Abidênego, que eu estou tentando falar isso aqui nessas 4 aulas, e eu vou terminar dizendo isso, porque é hoje que eu consegui. Ser igreja é imitar a Cristo, inclusive no cumprimento da missão, só que num aspecto especial. Jesus, ele termina ou acaba de jejuar 40 dias. Tem gente que jejua até meio-dia e já acha o máximo. Isso porque acordou às 10.
E o que põe a água para ferver, enquanto ferve jejua, quando ferveu entrega. Ainda fala, tu sabes, meu pai. Deus deve olhar e falar, claro que eu sei. Jesus jejuou 40 dias. Encerrei, estou encerrando. 40 dias. Quando ele termina de jejuar, o que Satanás oferece para ele? Não é só pão. Satanás oferece para ele algumas coisas. Primeira, o que ele precisava. Satanás nunca te oferecerá o que você não precisa. Segundo, Satanás ofereceu a ele o que era direito dele. Satanás nunca te oferecerá o que não é seu direito. Só que tem uma deturpação aqui. Satanás está oferecendo o que Jesus precisa e o que é direito dele, com um problema. Satanás está oferecendo isso, só que para fazer do jeito errado e na hora errada. Jesus rejeita o que ele precisava e o que era direito dele. E ele rejeita não é porque não é seu direito, e não é porque não precisava. Ele rejeita porque não era a hora e não era o jeito. Não basta fazer. É preciso saber se aquilo que está vindo como oportunidade para você como igreja, não é só, é meu direito, eu preciso. A pergunta não é essa. A pergunta é agora? O caminho é esse? A maneira com que você está agindo para alcançar o que você julga ser seu direito é este? Porque maior do que a oportunidade tem que ser o princípio. Maior do que a oportunidade é a necessidade. É a missão. Porque o que moveu Jesus não foi oportunidade ou necessidade, mas foi a missão. Ele entra numa casa e ele não queria ser visto. E ele é Deus e tudo que ele quer ele consegue. Mas o texto diz em Marcos que ele não pôde se ocultar, porque uma mulher tinha uma filha endemoniada. O Deus que consegue tudo não consegue se esconder de uma simples mulher, porque a necessidade era de descanso, mas a missão era maior. Eu tenho que cumprir a minha missão. O Senhor está falando com pessoas aqui. É seu direito? É. Você precisa sim, mas você é igreja e tem que reproduzir o sentimento de Cristo. A pergunta é mais ampla, a pergunta é para agora? O caminho é esse? Não. Então abra a mão, porque no você abrir a mão, você está representando Cristo na terra. Quem entende a voz de Deus aqui, se coloque em pé adorando ao Senhor. Eu quero orar com vocês, mas eu quero que você, antes disso, olhe para a pessoa que está perto de você e diga: o que é que move você? Princípios ou oportunidades? Não é porque é seu direito, não é porque é sua necessidade. O caminho é esse. A hora é agora. Imite a Jesus. Jesus é o modelo da igreja. Fica no teu lugar. Ah, mas as coisas... Fica no teu lugar. A hora vai chegar. A maneira Deus te dará. Fica no teu lugar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de ter estado com os meus irmãos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. E naquilo que eu não alcancei em virtude das minhas muitas limitações, que
que o Senhor possa suprir no interior dos teus servos, mas ajude-nos a sermos igreja, e igreja de verdade. Ajude-nos a vivermos a simplicidade do Evangelho. Ajude-nos a nos apropriarmos corretamente das promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.